Olá, meu nome é Priscila, professora do primeiro ano. Hoje teremos uma aula de Geohistória que vai trabalhar o conceito de lenda folclórica. Vamos também conhecer a lenda da mandioca e ainda vamos observar uma receita com essa raiz maravilhosa. Lenda folclórica. Por vezes, as crianças acabam conhecendo as lendas na escola, através da professora ou dos colegas, tanto em aulas remotas como presenciais. Também podemos conhecer várias lendas fazendo pesquisas na internet. Mas durante muito tempo, as lendas foram passadas de forma oral, ou seja, foram contadas e assim passadas de geração em geração, de pais para filhos e de avós para netos. Quando alguém contava uma lenda, ele queria explicar algum acontecimento, mas de forma misteriosa ou sobrenatural. Por isso, as lendas são uma mistura de fatos reais com fatos imaginários, cheios de fantasias. Essas histórias foram contadas tantas vezes que para muitos eram consideradas até como verdadeiras. A mesma lenda pode ser contada de muitas maneiras diferentes. Depende do lugar e do tempo em que ela foi contada. Isso acontece muito com as histórias inventadas. Cada um quer acrescentar ou tirar alguma coisa da história. E assim, elas se modificam. As lendas geralmente querem dar explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm explicação científica comprovada, pelo menos que não tinha até a época em que a lenda foi contada pela primeira vez. Muitas vezes, as lendas têm elementos que nos dão medo ou tristeza, elas mexem conosco. Você se lembra que na outra aula falamos que o povo brasileiro é uma mistura de vários outros povos? Então, um dos povos que formam a nossa nação é o povo indígena. Observe essa foto. Aqui, alguns índios estão dançando na frente de uma oca, que é o nome dado para esse tipo de casa que os índios fazem. Dentro da oca vivem várias famílias indígenas. Hoje vou contar a lenda de Mani. Sim, essa lenda quer explicar como apareceu a mandioca, esse alimento tão apreciado pelos brasileiros e que está em muitas receitas típicas. Eu gosto. E você? Existem várias versões sobre a lenda, mas a mais conhecida conta a história da Índia Mani. Mani era filhinha de dois jovens índios, o índio papai e a índia mamãe. A mãe de Mani era filha do cacique, o chefe da tribo. Quando Mani nasceu, todos da tribo viram que ela era diferente. Ela nasceu branquinha, branquinha. Mas Mani era tão alegre, ela era tão feliz. Ela gostava de brincar e levava alegria por onde passava. Mas um dia, sem nenhuma explicação, Mani morreu. Puxa vida! E como era costume da tribo, o corpo de Mani foi enterrado dentro da oca. O local foi regado pelas lágrimas de sua mãe e dos índios que moravam naquela oca. Passou algum tempo e ali naquele lugar nasceu uma plantinha diferente. Os índios a arrancaram e encontraram uma raiz muito diferente mesmo. Quando cortaram a raiz, viram que por dentro era branquinha que nem a Mani. Os índios se sentiram consolados por aquela planta maravilhosa. Era como se fosse uma homenagem para Mani. Quando foram dar o nome à planta, fizeram a junção do nome da criança com o nome do lugar onde ela apareceu. Ou seja, juntaram Mani com oca. Com o tempo ficou mandioca. E até hoje é um alimento que traz muita alegria para todo o povo brasileiro.
Que história é essa, hein? Tudo isso para explicar de onde veio a mandioca. E por falar em mandioca, você sabia que vários alimentos são feitos a partir da mandioca? Por exemplo, tem a farinha de mandioca, tem a tapioca, o beiju, o polvilho e muitos outros. Hoje vou trazer para vocês uma receita de pão de queijo. Isso mesmo! Essa receita de pão de queijo é feita com polvilho, que é um dos alimentos feitos a partir da mandioca. E essa receita é assim: pão de queijo. Ingredientes: 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, meia colher de sopa rasa de sal, 500 gramas de polvilho doce, 2 ovos, 1 xícara e meia de queijo meia cura ralado. Esses são os ingredientes que você precisa ter para fazer esse pão de queijo aqui, ó. Ok? Agora, vamos para o modo de preparo. Aqui temos uma explicação de como deve ser feita a receita para dar certinho. Coloque o leite, o óleo e o sal numa panela e leve ao fogo alto. Quando levantar fervura, despeje sobre o polvilho previamente colocado numa vasilha. Mexa bem com uma colher de pau para que o polvilho fique impregnado do líquido. Em seguida, acrescente os ovos, um a um, sempre mexendo. Junte o queijo ralado e misture com as mãos até que a massa não grude mais nas mãos. Sove a massa sobre uma superfície enfarinhada até que ela fique homogênea e macia. Em seguida, enrole pequenas bolinhas na palma da mão. Coloque-as numa assadeira untada e enfarinhada. Leve para assar em fogo pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Então, crianças, não vamos fazer essa receita, mesmo porque ela precisa de manusear o fogão. E isso não é coisa para a gente da nossa idade, não é mesmo? Eu gostaria que vocês reparassem nas partes da receita. Toda receita tem que ter o nome do alimento que será preparado, ou seja, o título. Depois, uma lista de ingredientes. E depois, o modo de preparo, que é a maneira de fazer aquela receita, ok? E agora é com você, hein? Eu gostaria que você fizesse uma entrevista com a pessoa que costuma fazer a comida aí na sua casa. Eu vou listar as perguntas no PDF e você vai registrar no caderno apenas as respostas. Então, você vai colocar a data e o seu nome completo. Depois, vai colocar o nome da pessoa que você está entrevistando e o que ela é sua. Como aqui em casa tem 3 cozinheiras, eu vou entrevistar minha filha caçula, a Elisa. Primeira pergunta: na sua casa tem um caderno ou livro de receitas? Segunda pergunta: quando você vai fazer uma receita nova, você prefere usar o caderno ou procurar na internet? Terceira pergunta: qual é a sua receita favorita? Quarta pergunta: você já fez alguma receita que tinha como ingrediente a mandioca? Se fez, qual o nome da receita? Pessoal, eu gostaria que vocês providenciassem alguns folhetos de supermercado para as atividades da próxima semana, ok? Pode ser do BH, pode ser do Apoio ou de qualquer outro supermercado, o que for mais fácil para a sua família. E é isso aí, pessoal. Uma beijoca e até mais!